Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite feito pela equipe de educação, da minha equipe de educação, motivo de tanto orgulho, e agradecer a vocês a oportunidade de dividir um pouquinho da nossa experiência nesse período que atravessamos, que ainda estamos atravessando. É importante lembrar que a pandemia não acabou, mas trazer um pouquinho do que foi para a gente aqui nesse hospital, atravessar esses 2 últimos anos que foram tão difíceis. Eu queria trazer um pouquinho dessa experiência, contar para vocês de que forma que a gente passou por isso tudo. Então, vamos compartilhar a tela. Então, esse é o título do meu desafio, falar um pouquinho da gestão e do que aprendemos. Aprendemos muita coisa. Não somos mais o que éramos há 2 anos atrás, com certeza. Para a vida, como enfermeiros, como membros da equipe de saúde, como colegas de trabalho, não seremos mais os mesmos. Então, falar um pouquinho da nossa experiência nessa pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo aí no planeta. Hoje mesmo saiu numa página de notícias. Hoje, os Estados Unidos atravessou 1 milhão de mortos pelo coronavírus. Então, a gente achando que está tudo bem, está todo mundo sem máscara, está todo mundo na praia, e aí a gente levou uma chicotada hoje com esse 1 milhão de mortos nos Estados Unidos. E a gente sabe que tudo isso é muito subnotificado, então ainda assusta bastante tudo isso que a gente está vivendo. Então, vou fazer uma breve contextualização do que passamos, né? Então, em dezembro de 2019, surgiram os primeiros casos, né, de pneumonia grave na China, ninguém sabia muito, as pessoas começaram a ter pneumonias extremamente graves, pessoas começaram a morrer com essa pneumonia, ninguém sabia muita coisa, mas na primeira semana de janeiro de 2020, foi identificado o primeiro caso de coronavírus pelas autoridades da China. Não se sabia muito bem a etiologia, se falava que era num mercado de animais, ligado ao hábito de alimentação de animais exóticos, então não se sabia muito bem. Eu acho que, na verdade, até hoje é muita polêmica do que aconteceu com esse planeta, se foi o morcego, se foi uma explosão de laboratório, mas enfim, né? Acontece que já começamos 2020 com o surgimento, então, de um novo agente na China. No final de janeiro de 2020, então, a OMS decreta uma emergência de saúde pública que só foi declarada anteriormente em casos muito pontuais, como a epidemia de Ebola na África, a epidemia de H1N1, que aconteceu também no Oriente, depois veio para o nosso Ocidente. Então, em fim de janeiro, a OMS declarou a emergência de saúde pública nacional e, finalmente, dia 11 de março de 2021, veio a declaração de pandemia. A gente não sabia muito bem o que era isso, a gente via muito nos livros de história, mas, de repente, aquilo bateu a nossa porta, né? Então, chegou aqui no Brasil. E aqui no Hemorrio, quais foram os maiores impactos, principalmente na equipe de enfermagem, né? A gente faz parte da maior categoria da área da saúde, não só no Hemorrio, mas de uma maneira geral. Então, o que nos impactou muito a declaração da pandemia? Então, houve uma restrição de acesso ao município do Rio de Janeiro. Então, os nossos funcionários que moravam, e nós temos muitos funcionários que moram fora do município, temos muitos funcionários que moram em Volta Redonda, em Campos, eu tenho funcionários que moram até em outro estado. Essas pessoas foram impedidas de chegar aos locais, então as fronteiras do nosso município fecharam, essas pessoas não conseguiam chegar.
Então, tivemos já um baque na nossa força de trabalho pelo número de funcionários que temos que moram fora do município. Além disso, por decretos, portadores de comorbidades e maiores de 60 anos precisaram ser afastados. Nós precisamos listar internamente todos os funcionários que tínhamos na nossa equipe, portadores de comorbidades, então, hipertensos graves, diabéticos, profissionais que tinham problemas respiratórios, tínhamos várias pessoas que tinham asma, enfim, eram várias comorbidades, e essas pessoas também precisaram ser afastadas. Isso impactou não só a força de trabalho da enfermagem, mas, de uma forma geral, todas as categorias profissionais do Hemorrio tiveram esse impacto, mas a nossa categoria, que é muito maior, vocês podem imaginar o tamanho do déficit que tivemos que lidar aqui porque, ao mesmo tempo que a gente tinha esse déficit, os doentes começaram a chegar no Hemorrio. Nosso hospital, apesar de não ser um hospital referência para a Covid-19, é um hospital que tem um paciente especial, que é um paciente neutropênico, então, tudo isso causou um impacto muito grande aqui dentro também. Então, ao mesmo tempo que os doentes chegavam, os funcionários saíam. Além dos portadores de comorbidade, dos maiores de 60 anos, a gente começou a lidar também com os licenciados por Covid. Os nossos funcionários também começaram a adoecer. Então, eles não só começaram a adoecer, como também seus familiares e contatos domiciliares começaram também a adoecer. Então, essas pessoas também ficavam afastadas. Nosso déficit foi assim extremamente expressivo. Esse talvez tenha sido o grande impacto na gerência de enfermagem, foi a restrição dos recursos humanos. Trouxe um gráfico, nós nos unimos, todos os coordenadores de área, para organizar os nossos afastamentos. Então, a doutora Eva, do laboratório, ficou encarregada de fazer toda a formatação desses dados. Então, semanalmente, nós encaminhávamos a relação de afastados que nós tínhamos, seja por doença, seja por domicílio, seja por comorbidade. Então, estou mostrando para vocês terem uma noção do número. Nós tivemos meses que chegamos a ter 230 funcionários afastados dentro do hospital. E o que fizemos, né? Frente a esse desconhecido, mas que tinha tanto impacto, direção-geral, então, estabeleceu um gabinete de crise, no qual participavam as coordenações principais. Então, eu fui pela enfermagem, coordenador do laboratório, da farmácia, todo o grupo administrativo. A gente não pode esquecer que não foi impacto só na assistência, todas as coordenações, a seu modo, sofreram o impacto desse afastamento. Então, esse plano de contingência foi estabelecido, o grupo se reuniu e se definiu quais eram as principais medidas que iam começar a acontecer no hospital para minimizar o risco do contágio. Então, foi estabelecido o uso obrigatório de máscara, as reuniões presenciais todas foram suspensas, então, todas as reuniões passaram a ser virtuais, e aí o desafio da reunião virtual. Eu, por exemplo, fui aprender a usar o Zoom, porque o que era o Zoom? A gente não estava acostumado com isso. Então, as reuniões virtuais, a redução da capacidade de elevadores, a nossa cantina também, o acesso começou a ficar restrito, só entravam poucas pessoas. Os eventos internos foram todos suspensos. O voluntariado, que é tão importante para nós e para o paciente e para os doadores, foi suspenso. Estágios, visitas técnicas também foram suspensos. Os representantes comerciais pararam de chegar no Hemorrio.
as atividades todas do ambulatório foram restritas e isso causou um impacto muito grande nos nossos pacientes. Nós temos uma série de atividades no nosso ambulatório, que vão desde as consultas dos especialistas, sala de curativo, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. São inúmeras atividades que foram suspensas, e aí os nossos pacientes foram diretamente atingidos também. Então, além da doença respiratória que eles começaram a apresentar, toda a parte deles, da doença hematológica, ficou também suspensa. Então, só passou a se atender as urgências, o que não podia adiar. Então, pacientes, dependendo do ciclo da doença, eles eram atendidos de forma super restrita, todo mundo de máscara, capote, descobrimos o que era o face shield. Então, foi assim um momento de muita mobilização dentro do nosso hospital. Na gerência de enfermagem, especificamente, quais foram os nossos desafios? Precisamos criar um mecanismo de impedir que o paciente com suspeita de infecção respiratória entrasse direto no hospital e contaminasse os demais clientes. Então, se criou essa tenda de pré-acolhimento, que era uma tenda mesmo, e assim, até hoje se chama de tenda, a tenda já acabou, mas até hoje se fala da tenda. Então, foi uma tenda mesmo, montamos uma tenda do lado de fora do hospital, colocamos ali profissionais de enfermagem, enfermeiros e técnicos, tinha todo um critério de seleção, então colocamos banners também na frente da recepção, dizendo quem era o doente que tinha que ser atendido nessa tenda de pré-acolhimento. Então, o que se buscava ali é que esse doente ficasse restrito, ficasse ali fora, não entrasse para o SPA, para o pronto atendimento, e colocasse em risco os demais doentes. Então, essa tenda de pré-acolhimento ela foi, inclusive, montada em diversos hospitais da rede com esse objetivo. No salão de doadores também se criou uma ferramenta de pré-triagem, também com acesso restrito ao salão, sempre buscando o indivíduo de risco para a transmissão da doença respiratória. No pronto atendimento, precisamos dividir as áreas, então se criou um SPA COVID e um não COVID, uma classificação de risco COVID e uma não COVID. O CTI foi dividido em 2, e aí vocês podem imaginar a gente vivendo tudo que vocês viram do slide anterior, daquela restrição de capital humano, tendo que abrir, basicamente, 2 CTIs, 2 pronto-atendimentos, 2 classificações de risco, mais a tenda. Então, a complexidade aumentou, a necessidade de funcionários aumentou, e a gente tinha cada vez menos profissional para trabalhar. Sem falar que a saúde mental, a nossa saúde mental, e quando eu digo que a gente nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia, a nossa saúde, ninguém saiu dessa pandemia com a saúde mental intocável. Então, a gente teve toda essa questão, então, os nossos medos, os nossos próprios medos de pegar a doença, de morrer, lidamos com as nossas perdas. Eu tenho vários exemplos de funcionários muito queridos e muito próximos que tiveram as suas perdas, perderam pais, perderam avós, perderam os maridos. Então, no meio de todo esse desafio, a nossa saúde mental também, quem cuidava dela, né? Então, e essa preocupação ainda existe. Eu passei por esse período, graças a Deus eu não tive, mas até hoje eu morro de medo, até hoje eu ando de máscara no transporte público, eu ando de máscara no Uber, eu não consigo ainda. Eu acho que a gente vai precisar de um pouco de terapia para a gente voltar realmente ao normal. Como medidas de controle, para tentar minimizar também a transmissão, nós começamos, então, a fazer
um controle maior do uso de EPIs, o temor do desabastecimento, ele era muito grande, e aí eu preciso dizer que foi muito importante a interface com a administração, fazíamos reuniões quase semanais com a equipe do planejamento, do almoxarifado, para a gente nunca ter falta de equipamento. A gente via na mídia a equipe de enfermagem das outras instituições fazendo muitas denúncias da falta de EPI, as pessoas usavam saco de lixo como capote, então nós conseguimos, assim, a custa de muito trabalho, a custa de muita organização, e precisamos, então, centralizar a distribuição desse EPI, a coordenação de enfermagem da hematologia passou a fornecer os equipamentos mediante assinatura, mediante esse controle quinzenal. Até hoje não conseguimos nos livrar disso, eu ainda distribuo as máscaras PFF2 para a força de trabalho. Já conseguimos passar isso para algumas coordenações, mas ainda centralizamos o fornecimento de EPIs até hoje. Além disso, junto à CCIH da unidade, começamos a fazer, então, exames sorológicos na força de trabalho. Então, todos os funcionários de todas as categorias fizeram sorologia para checar qual era a situação de infecção, e, a partir daí, as pessoas eram afastadas e entravam em quarentena. Então, o rastreio de suspeitos internos foi feito através desses exames. Além disso, as pessoas que começavam a apresentar sintomas eram submetidas ao RT-PCR. A gente sabe que foi um privilégio ter isso aqui, porque muito difícil lidar com isso na nossa rede pública, principalmente. Esse exame é muito caro, então nós tivemos esse privilégio de ter aqui. Então, RT-PCR de todos os sintomáticos e RT-PCR a cada internação de paciente. Até hoje fazemos isso. Todos os pacientes que internam no Hemorrio fazem sorologia, PCR, desculpa, exames para COVID. E aí eu preciso, mais uma vez, agradecer a toda essa equipe, a minha equipe da assistência, porque é essa equipe que está lá na linha de frente, essa equipe que colhe o SUAB, as chefias da enfermagem que se envolveram de uma forma incrível nesse processo todo, e até hoje nós colhemos esse RT-PCR dos pacientes. E aí, ao longo desses 2 anos, assim, até hoje, a gente ainda continua fazendo essas medidas de controle na instituição. O grande momento também aqui para a gente, também foi um privilégio, que foi a vacinação dos colaboradores. E nós tivemos, basicamente, ao mesmo tempo que as vacinas chegavam nos grandes centros, nós recebemos aqui na instituição as vacinas. Então, no dia 21 de janeiro, nós começamos a vacinar a nossa força de trabalho, graças também à grande disponibilidade das chefias de enfermagem, porque a gente não tinha quem vacinasse as pessoas. Então, quem vacinou todas as pessoas naquele momento foram as chefias de enfermagem, que se mobilizaram e conseguiram, num espaço curto de tempo, vacinar toda a força de trabalho. Ninguém ficou de fora. Então, equipe da assistência, toda a equipe técnica, equipe administrativa, equipe da limpeza, os terceirizados, os vigilantes, todas as pessoas puderam ser vacinadas aqui na instituição. Isso foi assim, um privilégio. Então, começamos com a Coronavac, começamos depois, em fevereiro, chegou a vacina da Oxford, da AstraZeneca. Todos nós tivemos oportunidade de serem vacinados. Lidamos com algumas questões, né? Assim, as questões ideológicas, que inevitavelmente aconteceram aqui também. Então, eu tive pessoas que simplesmente não quiseram vacinar.
Ah, não vou tomar vacina da China, porque eu vou virar jacaré e coisas parecidas. Então, a gente ainda teve algumas pessoas que não vacinaram, mas a grande maioria, esmagadora, conseguiu receber essas vacinas e foi o início realmente de um novo cenário, porque se hoje a gente está aqui conversando sem máscara, podendo tentar ter uma vida normal, a gente deve a esse momento, né? Então, a gente teve esse privilégio aqui na instituição de ter a vacina. Em relação ao treinamento, a educação continuada, como sempre, muito, muito, muito atuante, estabeleceu um grande cronograma de treinar a força de trabalho. A gente tinha EPI, mas as pessoas tinham dificuldade de saber como usar o EPI. Então, fizemos alguns treinamentos sobre o uso correto do EPI, periodicidade de troca, como é que a gente se paramentava e se desparamentava. Então, tem toda uma técnica para você colocar o EPI, tirar o EPI. Então, tudo isso foi muito bem discutido aqui dentro da assistência, principalmente dentro da equipe de enfermagem. O manejo do corpo, que teve todo um contexto em função da Covid, além da técnica de coleta de suave para RT-PCR. Como eu falei para vocês, hoje quem colhe é a equipe da assistência. Então, também precisamos fazer um super treinamento com essa equipe. E aí, conseguimos treinar dentro da enfermagem, atingir 636 colaboradores, o que foi assim um grande esforço da equipe. A equipe vinha fora do horário, vinha no SN para pegar todas as pessoas. Então, foi assim, foi uma mobilização geral para que essas pessoas, então, pudessem ser qualificadas e capacitadas para também garantir segurança para elas. Tudo estava muito tranquilo, os índices foram baixando com a vacinação, algumas pessoas já mais velhas começavam a receber a terceira dose, já havia uma mobilização para retirar da máscara, até que, em janeiro de 2022, vem a explosão da variante Ômicron. Quando a gente pensava que a gente estava livre disso, vem a Ômicron no início do ano, e foi uma explosão de casos em pacientes e funcionários. Quem não pegou Covid da primeira vez acabou pegando dessa última vez. Foi assim, a gente chegou a ter divulgado pela mídia que o Rio de Janeiro tinha 57% de casos positivos para Ômicron. Isso é assim, uma coisa assim inimaginável. Só que Márcia, dessa desculpa te vez, interromper, faltam 10 pela minutinhos. resposta vacinal e pela redução da quarentena, o cenário já começou a mudar. Então, nós tivemos alguns problemas ainda, mas já com uma redução da quarentena, então a gente não teve um impacto tão grande como a gente teve da primeira vez. Já em Oi, abril, Márcia, tá me agora, ouvindo? recentemente, a gente teve uma queda muito expressiva de casos, então, assim, eu fico muito, muito satisfeita. Eu vejo o mapa da CCIH basicamente todos os dias. Há muito tempo que a gente não tem um caso. Os nossos funcionários também, há muito tempo que não temos nenhum caso. Então, isso só mostra que a gente fez o que tinha que fazer, né? Então, a equipe treinada, a vacina, o uso do EPI. Então, agora em abril, a gente teve uma queda muito expressiva desses casos. Desculpa, O Márcia. plano de contingência foi revisto. Hoje, a gente já tem um elevador que comporta mais gente, a nossa cantina já comporta mais gente, já começamos a ter reuniões presenciais, alguns eventos já vão poder começar a acontecer. Então, assim, a gente tem muita esperança de que tudo isso acabe, que tudo isso passe. Ainda não passou, é importante a gente lembrar disso, tá? Não passou. Continuemos nos cuidando. Eu sei que a gente tem assim uma gana muito muito grande de voltar, de ir para show, de ir para o cinema, né? Mas vamos com calma. Não acabou. A gente tem ainda alguns países que os casos estão subindo de novo. Então é importante que a gente tenha isso sempre em mente. Lições, né? Lições da pandemia. Depois disso tudo,
que a gente conclui? A importância do time multiprofissional. Nós conseguimos atravessar porque todos estavam muito mobilizados para que as coisas dessem certo. Então, não só toda a equipe de enfermagem, a equipe do laboratório, o grupo administrativo, a equipe da farmácia, principalmente o grupo do almoxarifado com planejamento, a direção mobilizada, recebendo todas as demandas e fazendo com que não faltasse nada. A gente não percebeu grandes coisas. A gente teve alguns momentos de restrição um pouco maior e um controle muito maior. Márcia, mas a gente... interromper. Desculpa Felipe. interromper, Márcia. Faltam Sim. 10 minutinhos, tá bom? Para o final. Estou acabando, juro. Então, a organização, o time multiprofissional, a organização, a gestão, né? A gestão de todos os níveis, não só da alta liderança, mas assim, e principalmente das lideranças, e eu vou falar das minhas, da minha equipe de enfermagem, que foi incrível e é até hoje, a importância da capacitação, do treinamento, porque sem ele a gente não ia ter conhecimento sequer de como usar um EPI, e o protagonismo da enfermagem, né, que ficou claro em todo mundo. E aí, assim, na Semana da Enfermagem, a gente precisa dizer que sem a enfermagem a gente não ia conseguir. Então, eu preciso trazer essa lição, a importância do grupo, a importância da organização, da capacitação e da gestão de uma maneira geral. Eu queria agradecer nesse momento, principalmente a Ana Cristina, que trabalha comigo, meu braço direito, esquerdo, enfim, tudo isso, que formatou essa apresentação. Eu sou quase analfabeta em termos virtuais e fiz a apresentação e a Ana Cristina arrumou ela toda. O que vocês estão vendo foi feito por ela, então eu tenho que agradecer a ela e a equipe de enfermagem do Hemorrio por tudo isso. Boa tarde. Aqui está meu contato. Boa tarde a todos, muito obrigada. Parabéns, Márcia, minha querida chefe, pela excelente apresentação. Foi muito, muito claro e muito interessante e com certeza contribuiu para todos nós a respeito dessa questão do que aconteceu, né, nas paredes de uma instituição, de um instituto de tanto renome quanto é o Instituto aí Estadual de Hematologia, o Hemorrio. Então, é interessante passar essa experiência, né, de gestão de enfermagem aí para todos os profissionais aí da área da enfermagem. Tem uma pergunta no chat, o nome da pessoa é Almeida, e ela pergunta o seguinte: qual a maior inovação implementada pela equipe de enfermagem no Hemorrio durante a pandemia, né, do Covid-19, na sua opinião? Olha, a gente não teve nenhuma inovação tecnológica. Quando a gente fala de inovação, a gente fala em tecnologia, nada disso. Eu acho que a inovação foi a gente conseguir estratificar os doentes de uma maneira que, inclusive, serviu de modelo para outras instituições. A gente recebeu muitas visitas na época. Eu recebi visita do Conselho Regional de Enfermagem, eu recebi visitas do grupo da Secretaria de Saúde, e que eles ficaram assim, trouxeram essa informação para a gente, que iam, inclusive, sugerir como que a gente conseguiu estratificar os doentes. Então, a questão dos 2 CTIs, dos 2 pronto-atendimentos. Então, essa acho que foi a grande novidade para a gente, que serviu também vamos dizer, de inspiração para as outras áreas, como a gente conseguiu estratificar o doente de forma limpa, de forma organizada, contando com um grupo bem pequeno de funcionários, mas como a coisa funcionou bem.
dentro de um contexto de um hospital de doente neutropênico, que a gente tinha que lidar ainda com esse doente aplasiado, doente neutropênico. Então, o que nós fizemos de diferente aqui foi a estratificação dos doentes, certamente, é o maior exemplo que eu tenho para dar.